Olá, meu nome é Amanda Ellert. Sou graduanda do curso de Biotecnologia na UFPB. Hoje vou falar sobre a teoria atômica da matéria, sua descoberta e a visão moderna sobre ela. Esta videoaula é para a matéria de Química Geral com o professor Dr. Luiz César Rodrigues. A ideia de átomo surgiu quando cientistas começaram a pensar sobre qual seria a menor parte da matéria que eles conseguiriam dividir. Com isso, surgiu a palavra átomo para descrever esse pedaço minúsculo. A significa ausência e tomo, divisão. Então, átomo é aquilo que não pode ser dividido. Além disso, surgiu a ideia de que os átomos não podem ser criados nem destruídos, sendo chamada de Lei da Conservação de Massas. Essa lei foi desenvolvida por Lavoisier, que ficou famoso pela frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O primeiro cientista a elaborar uma teoria sobre os átomos foi Dalton. De acordo com sua teoria, os átomos eram maciços como uma bola de bilhar, indivisíveis. Além disso, ele afirmava que os átomos de um mesmo elemento eram iguais em todas as características e propriedades. Já átomos de diferentes elementos diferem entre si em relação à massa e tamanho. Outra coisa que Dalton disse é que os compostos são formados por dois ou mais elementos, como por exemplo H2, que é formado por dois átomos de hidrogênio, e CO2, que é formado por um átomo de carbono e dois de oxigênio. E as reações químicas são apenas o rearranjo desses átomos. Por isso, a massa de uma reação permanece constante. A teoria de Thomson surgiu depois com o descobrimento do elétron e a relação entre sua carga e massa. Nessa época, ainda não eram conhecidos os nêutrons e os prótons. Por isso, Thomson elaborou a teoria de que os átomos seriam que nem um pudim de passas. Uma massa com carga positiva, cheia de pequenos elétrons com carga negativa, distribuídos uniformemente na sua estrutura. De acordo com a teoria de Rutherford, o átomo consiste em um núcleo positivo, onde sua massa está concentrada, e elétrons orbitando ao seu redor a uma distância muito grande, semelhante ao modo como os planetas giram em torno do Sol. Daí que vem o nome modelo planetário. Ele se baseou em um experimento com radioatividade para elaborar essa teoria. Querendo saber se o átomo era maciço, ele bombardeou uma folha de ouro com partículas carregadas positivamente. A maioria dessas partículas ultrapassaram a folha sem nenhuma interferência, e as outras sofreram desvio na sua trajetória. Com essas observações, Rutherford concluiu que a maior parte do átomo é vazia. Max Planck descobriu que os elétrons ganham ou perdem energia em parcelas muito pequenas e determinadas, sendo chamados de quantum por Albert Einstein, que completou essa ideia ao dizer que a energia não é contínua, e sim quantizada, ou seja, são tipo pacotinhos de energia que os elétrons absorvem ou liberam. Mais tarde, Bohr fez estudos para complementar a teoria de Rutherford, pois ela deixava algumas questões sem respostas. Um dos problemas do modelo de Rutherford era que, de acordo com os cálculos, os elétrons deviam perder energia e descrever uma órbita espiralada até colidir com o núcleo, coisa que não acontece na realidade. No entanto, o modelo criado por Bohr propunha a distribuição dos elétrons em camadas, também chamadas de subníveis de energia, sendo esses múltiplos de um quantum. Quanto mais perto do núcleo, menor a energia, e quanto mais longe, maior. Ao absorver energia, o elétron salta para uma camada mais energética, sendo esse seu estado excitado.
E quando volta para sua camada original, ele libera energia em forma de luz visível. Isso é muito utilizado nos fogos de artifício, pois cada elemento produz uma cor diferente. Apesar do modelo de Rutherford-Bohr ser bastante completo, ele descreve perfeitamente apenas átomos com um único elétron. Isso se deve ao fato das teorias já vistas aqui tratarem o elétron apenas como partícula. De acordo com a hipótese proposta por Louis de Broglie, o elétron pode se comportar tanto como partícula como onda. Além disso, é impossível determinar com exatidão a velocidade e a posição do elétron, sendo isso chamado de princípio da incerteza por Heisenberg. A teoria diz que o elétron pode se comportar como uma onda e partícula. A teoria que diz que o elétron pode se comportar como uma onda e partícula ficou conhecida como mecânica quântica, ou modelo ondulatório, e é a base do entendimento moderno sobre o átomo. Com a atualização do modelo atômico, o termo órbita não era mais o adequado para descrever a possível localização do elétron, sendo substituído por orbital molecular, que é uma área onde existe 90% de chance de encontrar o elétron, sendo possível encontrar ele fora dessa área, no entanto, bem raro. Essa denominação conseguiu explicar questões que antes não possuíam respostas, como a hibridização em átomos de carbono e a geometria molecular. Esses orbitais são regiões onde há grandes chances de encontrar o elétron, no entanto, sem nunca ter certeza de sua direção, posição e velocidade. O modelo ondulatório afirma que o elétron descreve uma trajetória em forma de onda ao redor do núcleo. Uma forma de demonstrar esse caráter ambíguo do elétron é através do experimento de dupla fenda, que consiste basicamente em uma barreira com duas fendas e um anteparo atrás. Quando os elétrons são arremessados, eles deviam atingir o anteparo na forma das fendas. Mas não é isso que acontece. É possível observar um padrão de interferência no resultado obtido. No entanto, se existir um objeto é possível observar um padrão de interferência no resultado obtido, que é típico de ondas quando passam por esse experimento. No entanto, se existir um observador logo após a dupla fenda, o elétron volta a se comportar como partícula. Isso é utilizado para embasar a hipótese de que vivemos em uma simulação, pois o elétron muda de comportamento dependendo se está sendo observado ou não, o que suporta a ideia de que o mundo só é renderizado quando estamos observando. Atualmente, com a construção do grande colisor de partículas, conhecemos partículas ainda menores que os elétrons, prótons e nêutrons. Essas partículas elementares e indivisíveis são chamadas de subatômicas e divididas em 3 famílias, sendo essas os quarks, os leptons e os bósons. A primeira forma o núcleo dos átomos, a segunda, os elétrons, e a terceira família é composta por partículas de energia responsáveis por manter a estabilidade
das partículas. Para relembrar o que vimos nessa videoaula, vamos relembrar o que vimos na nossa videoaula. O modelo bola de bilhar foi feito por Dalton e ele dizia que o átomo era maciço e indivisível. E para formar compostos, ele simplesmente se juntava com outros átomos de diferentes elementos. O modelo do pudim de passas foi pensado por Thomson, que disse que ele é composto por uma massa de carga positiva cheio de elétrons com carga negativa na sua estrutura. O modelo planetário foi também chamado de modelo de Rutherford. Ele diz que a grande parte da massa do átomo está no seu núcleo e os elétrons orbitam ao seu redor a distâncias muito grandes, sendo sua teoria melhorada depois com os experimentos de Bohr, que disse que os elétrons ficam em subníveis de energia bem determinados. E o modelo ondulatório é o mais aceito atualmente, pois ele leva em conta não só o elétron como partícula, e sim como onda também. E graças a esse modelo, conseguimos responder várias questões que antes não conseguíamos, tipo a hibridização e a geometria molecular. E além disso, atualmente sabemos que atualmente sabemos que existem mais partículas fundamentais do que apenas nêutrons, prótons e elétrons. E que essas três são formadas por partículas chamadas de quarks, leptons e bósons, que compõem tudo que existe no universo. Apesar de termos muito conhecimento sobre o átomo hoje em dia, ainda é necessário uma longa caminhada para conseguirmos saber a fundo todos os mistérios que a mecânica quântica nos esconde, pois é muito difícil o estudo dos fenômenos físicos a nível atômico. Essa foi a videoaula sobre modelos atômicos. Se vocês gostaram, deixem seu like e se inscreva no meu canal. Compartilhe com seus amigos, principalmente com aquele amigo que sempre tira nota baixa na prova de química. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para não perder as próximas videoaulas que eu farei. Além disso, irei deixar o link de algumas videoaulas dos meus amigos que ficaram muito boas para vocês estudarem também. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta nos comentários, que irei ler e tentar responder.